Gustavo, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo jóia, seja bem-vindo. Bom ter você aqui. Eu que agradeço. Me ouve bem? Tranquilo? Sem problema? Tô ouvindo bem, tô ouvindo muito bem. Ótimo. Vou fazer uma pequena contextualização aqui, mas muito obrigado por estar aqui com a gente, Gustavo. Muito obrigado. Bom, obrigado a todos vocês que estão aqui. Meu nome é D'Angelo Alexandre, eu sou fisioterapeuta e chefe da área de fisioterapia do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO. Sou pesquisador em nível de pós-doutorado em saúde baseada em evidências pela Unifesp, doutor em ciências médicas e mestre em ciências morfológicas pela UFRJ e mestre em saúde pública pela Fiocruz. Eu respiro fisioterapia em cirurgias em traumatologia e ortopedia há mais de 15 anos. E aproveitando então para contextualizar a nossa live de hoje, na prática, as lesões traumáticas dos nervos são bastante comuns e comprometem a função do membro superior. Após essa lesão do nervo periférico, muitas alterações ocorrem, alterações estruturais, degenerativas no coto proximal, distal e inclusive no espaço entre eles. Esse é exatamente o início do processo de regeneração. Mas muitas vezes o restabelecimento da função é impossível sem uma intervenção cirúrgica, como a neurotização, tema nosso aqui hoje. Como eu disse anteriormente, hoje nós vamos discutir muitos aspectos relacionados a esse tema, especialmente como a fisioterapia atua nesses casos. Nós temos lá no INTO um centro de microcirurgia reconstrutiva e cirurgia plástica restauradora. Ele foi criado no final da década de 80, em 1989, exatamente, e nós realizamos anualmente mais de 200 cirurgias por esse centro, a grande maioria de alta complexidade. E o sucesso da regeneração neural, ela requer muitas condições, tanto do meio interno quanto do meio externo. Né? Essas condições de meio interno incluem diversos fatores de crescimento neural, fatores neurotróficos cerebrais, diversas neurotrofinas, Gustavo conhece muito bem isso, e fatores do meio externo. E aí se apresenta a fisioterapia, especialmente na reeducação sensitiva, na reeducação motora. Pois bem, Gustavo, você está me ouvindo bem, né? Está me Perfeito. vendo bem? Perfeito. Perfeitamente. Maravilha. Bom, aproveitem esse momento, está iniciando, para compartilhar a live. Chamem os seus amigos fisioterapeutas. Ainda dá tempo de ouvir o que o Gustavo tem para falar para a gente. Compartilhamento aí nesse aviãozinho, está embaixo no canto direito. Basta clicar no aviãozinho, clicar na pessoa que você deseja convidar. Pois bem, eu agora tenho o grande prazer de apresentar o nosso convidado de hoje, Dr. Gustavo Pacheco. Gustavo é fisioterapeuta, é pós-graduado em osteopatia e em neurociências da aprendizagem, é membro da Câmara Técnica de Fisioterapia Traumato-Ortopédica do CREFITO 2, ao qual eu tenho a satisfação também de compor. É vice-presidente da Abrafito, Rio de Janeiro, e tem muita experiência em terapia manual, fisioterapia vestibular, fisioterapia neurofuncional, e é professor de graduação e pós-graduação. Gustavo, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite, obrigado por aceitar compartilhar teu conhecimento, a tua experiência. A palavra é sua aí, fica à vontade. Beleza, D'Angelo. Obrigado. Eu que agradeço muito aí a oportunidade de poder falar com você. Você é um grande nome aí da nossa área, então é muito bom. E foi muito legal a sua introdução, D'Angelo, já falando sobre alguns fatores que influenciam nesse tipo de paciente, né? Às vezes a gente pensa no paciente como simplesmente a cirurgia e a fisioterapia, né? E esses pacientes com lesões de plexo braquial são pacientes muito complexos, na verdade. Não só pela parte física, mas pela parte psicossocial também, que a gente vai falar para frente. Mas eu acho que esse é um ponto do qual nós temos que começar a entender e começar a pesquisar os pacientes, não somente nesse, né? Todo paciente que envolve dor, que envolve algum de incapacidade, nós temos que começar a pensar nisso tudo, né? O que para esse paciente ele não levantar o braço, enfim, né? Tudo isso acaba sendo muito variável, né?
Então, você tocou num ponto muito legal aí, que eu acho que a gente tem que realmente debater no geral. Tá? Então, muito obrigado aí. Vamos trocar muitas boas ideias sobre o assunto. Vamos lá. A minha primeira pergunta para você é como é que está a sua esposa e a Catarina? Está com 20 semanas, não é isso? Bem, tá muito bem. Ô, Danjo, vou fazer só uma coisinha. Eu vou desligar aqui o Wi-Fi, que tá dando uma travada na sua imagem Tá para travando um mim. pouquinho. Eu não sei. Sim, Só um segundo. sim. Vamos aguardar. Gustavo está tentando reajustar aí a internet. Essa live de hoje promete. Muita coisa boa aí para conversar. Eu já tenho algumas perguntas mais ou menos idealizadas aí para ele. Vocês fiquem à vontade. Gustavo saiu, ele provavelmente vai retornar aqui. Deixa eu fazer um novo convite aqui para ele. Vamos tentar abordar com ele desde uma parte mais básica e chegar em algo mais complexo. Foi agora, né? Legal? Agora vai. Desliguei o Wi-Fi, vai ficar melhor, eu acho. Perfeito. Então tá tudo bem em casa, né? Todo mundo com saúde, tudo bem. Sábado agora completou aí 19 semanas. Isso. Eu lembrava que era mais ou menos esse tempo aí. Legal, cara. Pois é, então tá tudo bem, já passou a fase de cólica, de enjoo, a gente está na fase da comida. Estamos tomando muito cuidado, porque pelo que eu tô vendo aí, o pai também engorda, né? Não é só a mãe que ganha peso, né? E como engorda, Gustavo, e como engorda. Vão ter muitas fases ainda aí. Eu tô tentando aqui me controlar, porque eu também acabo querendo ir na onda, mas tá tudo bem aqui. Graças a Deus. Obrigadão. Olha, então a segunda pergunta é: o que é neurotização? Já que é o título aí da live. O que é neurotização? Explica para todos nós, por gentileza. Ângelo, sendo de maneira bem direta, é um tipo de cirurgia que, na verdade, ele não é uma cirurgia feita somente em plexo, né? Em plexo braquial. É um tipo de cirurgia na qual, quando existe uma lesão neural, normalmente uma neuropraxia, ou seja, o afastamento, né, do nervo, pega-se um outro nervo para tentar fazer com que esse nervo lesionado funcione. Então, nós temos dois nomes aí. O nervo doador e o nervo, digamos, receptor, né? Então, o nervo que foi lesionado, ele tinha uma função X e ele não consegue mais realizar aquela função. Então, pega-se um outro nervo Y, uma parte desse nervo, essa parte ela é reconectada, ela é conectada, na verdade, na parte distal do nervo, a que ainda está íntegra. Então, liga-se o nervo Y ao nervo X para tentar fazer com que aquele nervo ali volte, recupere algum tipo de função mesmo, a grosso modo falando, ao que a CIF preconiza, que a função mesmo é a função fisiológica ali, né? É a vida do nervo mesmo. Então, existem vários tipos de cirurgia, vai depender muito do tipo do paciente, vai depender do tipo da lesão, vai depender do objetivo com esse paciente, mas a grosso modo falando, D'Angelo, é isso. Você pega uma parte de um nervo, né, doador, e liga em um nervo que foi lesionado. E quando o nervo lesiona, a gente chama de parte proximal, que é a mais próxima da saída da medula, e a parte distal, que é pós-corte, digamos assim, pós-lesão, né? Então se liga a parte pós desse nervo para ver se ele volta a recuperar alguma coisa, ou parte sensorial, ou motora, ou autônoma, ou ambos. É mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. Pelas classificações de Seddon, de Sutherland, a gente tem graus diferentes de lesão, por exemplo, neuropraxia, axonotimese e neurotimese. A minha pergunta para você é: quando é indicada uma neurotização?
somente na neurotinese? É isso ou não? Na grande maioria das vezes, sim. Porque como é que funciona, D'Angelo? Quando se tem, no geral, tá? Eu vou generalizar para ficar mais claro. Quando existe uma lesão nesse nível, primeiro eles tentam fazer uma neurólise, que é como se fosse, vamos tentar limpar essa área aqui de fibrose ou outros tecidos que possam atrapalhar, né? Não deu certo, eles podem fazer uma ponte, né? A bridge, que eles chamam, né? Ou enxerto, enfim. Então, pega-se um outro nervo que não tem nada a ver com a área, muitas vezes pega-se uma parte do nervo sural, né, do pé, que não tem uma função motora, é um nervo muito mais sensitivo até, e faz uma ligação na parte proximal do nervo, liga com a parte distal e vira uma pontezinha. Beleza, então se tirou uma parte, colocou ali, é um enxerto, bridge. Não deu certo, aí eles começam a pensar em alguma outra possibilidade, né? Uma possibilidade mais radical. Pelo que eu vi, eu trabalhei com isso por 6 anos no Deolindo Couto, ali na Urca, né? Com o José Vicente Martins, a Fernanda Guimarães, que deve até estar aí. E a gente viu muito Grandes amigos. então a gente viu muito isso lá, né? Fazer esse tipo de cirurgia numa situação muito mais distante. E também, D'Angelo, caso não funcionasse a transferência neural, tentava a transferência muscular. Então já é uma outra possibilidade mais tardia ainda. Então, numa progressão que a gente via de, vou falar assim, severidade da lesão, a neurólise era a primeira tentativa, o enxerto a segunda, o bridge a segunda, a neurotização, que é a transferência neural, a terceira, e a transferência muscular sendo a quarta possibilidade. E muitas vezes uma neurotinese mesmo, quando tem, na neurotinese, grau 5 mesmo, com secção total, né, dos nervos. Né? Normalmente era isso. Ou então, numa lesão por avulsão também, não podemos esquecer disso. Na lesão por avulsão, o nervo está íntegro, só que ele acaba lesionando propriamente a medula, né? A saída da medula ali. Então, é uma lesão mais complicadinha também. Normalmente Perfeito. é isso. E o nervo periférico, ele se regenera? Você ainda é do tempo também que a gente discutia muito isso. Como é que está hoje? Como é que está o estado da arte hoje, Gustavo, em relação à regeneração neural? O que você me diz? Apesar disso já ser D'Angelo, estudado há bastante tempo, mas o que a gente tem hoje mais consolidado? olha, graças a Deus os estudos vão avançando, né? E a cabeça do fisioterapeuta também tem que se abrir um pouco para novas possibilidades, né? Eu me formei em 2006, então quando eu entrei na faculdade, D'Angelo, em 2002, só para a gente ter como comparação como as coisas evoluem, um senhor de 60 anos que entrava na clínica, escola, para fazer a fisioterapia era um velhinho. Era um velhinho de bengalinha ali, né, com com muitas incapacidades. Hoje em dia, no futebol que eu jogo na praia domingo de manhã, tem um amigo que tem 3 de 60 anos. Um de 61, dois de 59. E correm o jogo inteiro. 2 tempos de 40 na areia fofa. Então, isso mudou, né? A ideia do sistema nervoso como um todo, a qualidade de vida e por aí vai. Na época que eu entrei na faculdade, tinha muito uma discussão de a plasticidade neural ela existe? Até que ponto ela existe? Até que idade ela existe? Será que a plasticidade neural ela só vai existir no sistema nervoso central? Será que a parte periférica vai regenerar? Então isso sempre foi muito comentado, né? O que a gente sabe para hoje, Dódio, que existe sim uma plasticidade não somente no sistema nervoso, vou chamar de cérebro, que a gente pensava muito mais em cérebro naquela época. Depois foram vendo que existe uma plasticidade neural também na parte medular, a nível medular, e também na periférica, né? Ainda sabe-se que o nervo ele é o tecido do corpo humano que ele mais demora a regenerar, mas ele vai aos poucos regenerando. E o mais importante também, que para mim fez um estalo muito bom, D'Angelo, é a reorganização cortical. Então, quando um paciente ele recupera,
a funcionalidade dele, quando ele volta a fazer as atividades dele, as tarefas dele, a pergunta que fica para a gente ficar ali só na fisioterapia atendendo é: o nervo dele periférico está regenerando, ou será que a representação cortical daquele movimento ali está sendo ativada de alguma maneira por alguma plasticidade colateral? E na nossa prática, D'Angelo, eu sinceramente não vejo muita diferença em descobrir um ou outro. Eu acho que a gente tem que facilitar o paciente de um jeito que ele consiga resolver o movimento, não pensando, eu estou agora lhe estimulando o nervo para que ele regenere 0,002, não, porque vai, né? Eu penso muito, hoje em dia, eu tenho muito mais essa visão de sistema nervoso. Então, eu quero estimular os engramamotores desse paciente, seja um paciente ortopédico, seja um paciente neurológico, reumatológico, geriátrico, enfim. Eu acho que esse é o pensamento que deu uma razão maior, eu acho, para a fisioterapia, né? Seja paciente de dor crônica. Nós sabemos hoje que muitas abordagens que nós usamos têm um efeito top-down super importante, mesmo com uma atuação, digamos assim, periférica, né? Então, eu acho que isso é um gap que faltava para a fisioterapia ter mais sentido e fazer a gente ficar, como você falou, no estado da arte da fisioterapia, né? Então, eu acho que isso que é bem legal. A gente pensar o que está acontecendo aqui em cima, né, na representação, no homúnculo desse paciente. Legal, legal. Olha, vocês podem colocar perguntas aqui para o Gustavo, viu? Fiquem à vontade. Podem colocar que eu repasso diretamente aqui para ele. O que você me diz sobre as informações relevantes, Gustavo, sobre o plexo? O que é relevante saber sobre o plexo braquial para uma abordagem fisioterapêutica nesses casos? O que você pode dar de dica aí para gente? D'Angelo, eu acho que de importante. Eu vou até fazer o seguinte aqui. Eu separei umas figurinhas aqui. Eu acho legal botar uma figura do plexo, por exemplo. Pode virar aí à vontade. Fazer isso. Vamos lá. Vamos ver se dá para ver aqui. Aí, ó, legal. O negócio aqui é raiz. A gente entra no Google na hora e já acha, né? A melhor coisa. É isso. Então, aqui no geral, é legal que tem paciente aí, tem um paciente meu que está fazendo medicina, está aí dentro também, o Léo, bom que ele já vai vendo aí também. Então aqui, D'Angelo, o que eu acho interessante a gente pensar é o seguinte, dá para ver melhor agora que eu tirei a luz, né? Aí, então, tá joia, tá dando para ver bem. Pessoal, quando a gente entende essa figurinha aqui, e eu vou ser bem sincero, eu demorei muito tempo para entender essa figura, né? Eu ainda acho que eu não entendi ela direito, e eu espero que eu sempre ache isso, para tentar melhorar. O importante aqui, a gente vê essa figura, D'Angelo, e pensa no emaranhado, né? E pensa assim, o que eu vou fazer com isso? Então, quando a gente tem um paciente, por que é importante a gente saber topografia? Pela história clínica do paciente, pelo exame físico, por testes que nós fazemos, mesmo sem um exame de imagem, uma eletroneuromiografia e exames afins, nós conseguimos ter uma noção de que raiz pode ter uma lesão. Esse é o primeiro ponto que é super importante, né? Então, se a gente pensar, D'Angelo, na escala da ASIA, por exemplo, né, que é uma lesão, uma escala de lesão medular da American Spinal Cord, né, Association, a gente pode trabalhar com miótomos e dermátomos. Então, um exemplo: o paciente chega para mim, ele tem uma perda de força de ombro para abduzir ou flexionar o ombro. O nosso raciocínio clínico, que é o que eu tenho falado muito ultimamente com muitas pessoas, se ele não faz o movimento X, qual grupo muscular ou qual músculo está lesionado, qual é a inervação desse músculo ou desse grupo e de onde sai esse nervo. Eu acho que esses são pontos importantes que nós vamos fazendo da periferia para a parte central. Então, se eu for pensar num paciente que não tem abdução e flexão de ombro, por exemplo, dependendo da literatura, D'Angelo, a gente vê aí C4 e C5 como lesões, por exemplo. Né? O paciente não levanta, eu vou pensar, o deltoide não trabalha.
Aí eu penso, tá bom, deltoide. Quem inerva o deltoide? É o nervo axilar. De onde vem o axilar? Olha ele aqui. Dá pra ver, D'Angelo, aqui, ó, na setinha? Dá, né? Pera aí, eu acho que não dá. Agora dá. Aqui, sim, ó. sim, Tá? sim. Então o axilar tá aqui. Na dificuldade, pessoal, a gente vai fazendo um caminho contrário. Ó, o nervo axilar está aqui, ele sai do fascículo posterior. Lembrando que o plexo é dividido em raízes, troncos, divisões e fascículos. E esse fascículo posterior, aí vem o mais importante para a gente, é o quê? De onde sai esse fascículo posterior? Ele sai aqui, ó, C6, C7, C8. Então, opa, provavelmente a lesão desse paciente é em algum desses níveis, nos 3 e um só, e por aí vai, né? Às vezes tem um ramo que vem direto aqui do C5 também, ó. Vejam que o C5 tem uma interseção, tá? Então, se você parar para ver, D'Angelo, muitos nervos têm inúmeras saídas. Isso que acaba ficando complicado para a nossa prática clínica e na faculdade acaba não ficando muito claro. Um outro exemplo, um paciente com uma dor que pega a face lateral do braço e o polegar, o dedo indicador e metade do terceiro dedo, por exemplo. É clássico de um radial. E aí, vamos lá. De onde sai o nervo radial? Ele está aqui embaixo, ó. Dá para ver aqui, ó, marcando, ó. Lá embaixo, Sim. nervo radial. Também do fascículo posterior, que sai da onde? Ó? De novo, C5, C6, C7, C8 e T1. Então, gente, olha que interessante. O nervo axilar, o nervo radial, o nervo ulnar, o mediano também, ele sai de todas essas ramificações, tá? E aí você pensa, mas será que eu posso ter uma contribuição maior de um ou de outro? Pode. O nervo axilar, por exemplo, ele é tido muito mais como uma saída de C5, tá? E nisso a gente vai tentando, aos poucos, começar a entender. Mas essa figurinha, gente, ela é importante para um raciocínio clínico topográfico, que eu acho, tá? Pensando não somente no paciente de plexo, mas um paciente que chega para você com uma queixa, o que isso aqui ajuda, D'Angelo? Eu, como terapeuta manual, no seguinte, em que região da cervical desse paciente talvez eu possa trabalhar de uma maneira que vai me ajudar? Vou fazer um diagnóstico diferencial muito rápido aqui, D'Angelo, já que você tocou nesse assunto. Pegando os 3 nervos periféricos principais, gente, o nervo radial, o ulnar e o mediano, eu já adiantei que o radial e o mediano saem de todas as raízes aqui. Só que o ulnar não. Olha aqui, nervo ulnar aqui embaixo, vem para o fascículo medial, que sai de C8 e T1 somente. Olha que interessante. Então, dos 3 nervos principais, só o ulnar tem a saída única da cervical inferior. E aí, quando a gente faz alguns cursos, D'Angelo, de terapia manual, de Maitland, Mulligan, não importa muito qual o conceito a gente brinca, né? Na dúvida, mexe na cervical inteira que alguma coisa você vai acertar, né? Isso a gente fala de brincadeira. Mas é importante a gente ter uma noção dessas regiões, de onde saem os nervos, para termos uma ideia de aonde eu vou atuar sem perder muito tempo numa avaliação ou numa abordagem terapêutica, né? O plexo braquial, por exemplo, se eu tiver um paciente com uma queixa para o braço, eu não vou testar a cervical alta dele em princípio. Não tem muita lógica neuroanatômica. E você travou um pouquinho agora, Gustavo. Deixa eu ver se vai voltar. Você está travado. Ah, tá voltando. Também pós-fixado, que ele termina um nível abaixo, que seria T2. Né? Lembrando que esses são os níveis medulares. Então, acho que isso é uma passadinha importante aí do porquê a gente não precisa nem decorar, né, D'Angelo, uma figura dessa, mas só de você ter noção de como ela funciona, isso é bem importante na nossa prática clínica. Sem dúvida. E a consulta também, a consulta de material científico, D'Angelo, particularmente,
eu não tenho qualquer vaidade em relação a pegar um material e consultar na frente do paciente. Um material desse de referência, um guideline. Eu acho que demonstra até respeito, humildade e simplicidade. A gente assume que a ciência não... Primeiro que a gente não entende tudo, não dá para guardar tudo. Sim. E segundo que estamos em busca do melhor que existe nesse atendimento. E não o que a gente simplesmente acha de forma unilateral que pode dar certo. Tá? Então, pode ser uma consulta mesmo a esse material, sem dúvida. Você falou, Gustavo, você está me ouvindo bem? Deu uma cortada aqui, congelou um pouquinho, mas agora foi. Certo. Você falou, por dois momentos anteriormente, você citou o enxerto de nervo. Olha, a Roberta colocou aqui, vou ler a mensagenzinha dela aqui, ela botou que costuma brincar falando que o plexo é complexo, porém é fascinante. É por aí, é por aí. Você falou duas vezes, Gustavo, sobre enxerto de nervo. E você citou o autoenxerto, né? Um enxerto autógeno, autólogo, enfim. E citou, inclusive, o nervo que frequentemente é utilizado, nervo sural, né? Tem lá contribuição de S1 e S2, enfim. Existe também a possibilidade de um haloenxerto ou de um enxerto sintético também nesses casos. Então, só para esclarecer para o público aí, o pessoal que está iniciando nesse assunto, quando a gente fala de autoenxerto, bom, eu creio que seja autoexplicativo, mas para o haloenxerto, o haloenxerto vai usar um tecido fresco, criopreservado, de uma fonte que não é o próprio paciente. Tá? E o enxerto sintético, eu creio que também seja bastante autoexplicativo aí, né? O material sintético como uma alternativa ao tecido humano. Então, é possível também, Gustavo? Ângelo, você tocou num ponto, numa dúvida, numa pergunta interessante. Ela fizeram a pergunta. Não lembro de ter visto isso nos 6 anos que eu fiquei lá, nenhum paciente fazendo o haloenxerto, não. Todos os pacientes que eu vi, eles usavam, na grande maioria das vezes, era o sural. Não lembro de nada muito diferente assim, não. Pegando Perfeito. o tendão de sural, enfim, o nervo sural, desculpa. Ô, D'Angelo, só botar uma figura aqui rapidinho, só mais uma coisa. Bota, por favor. Para ficar legal. Por favor. Isso aqui é para o pessoal lembrar a disposição no ombro mesmo, ó. Tá? Isso aqui é muito importante para quem vai trabalhar com esse tipo de paciente. A localização do plexo aqui, ó. Isso aqui ficou melhor, ó. A localização do plexo no ombro, tá? Então vejam como ele é bastante exposto. Imaginem aí uma lesão. Normalmente, D'Angelo, os pacientes com lesão severa de plexo braquial são pacientes que cursam com essa lesão pós-acidente de moto, né? Então, a moto bate, o paciente faz aquele voo e, ao aterrissar, eles aterrissam em abdução. Então, imagina a abdução com todo esse tecido aqui em estiramento, né? Então, esse que é o grande mecanismo aqui de lesão de plexo. Vou até tentar aumentar aqui um pouco a imagem. Aqui, ó. Então, todo esse tecido aqui acaba sendo estirado por uma abdução. Então, normalmente, ou cai em abdução, ou cai numa inclinação da cervical contralateral também. É uma outra possibilidade. Então, aqui nesse outro caso que eu falei, essa região aqui, peraí, aqui. Então, essa região da cervical mais superior, ela acaba indo para o lado contralateral. Então, é um giramento mais superior. E a gente vê na clínica a diferença, D'Angelo, quando você tem esses dois tipos de estiramento. O paciente ele pode cursar com lesões mais do tronco superior, se a lesão dele é assim, se ele cai dessa maneira, ou uma lesão de tronco mais inferior, caso ele caia com o braço em abdução. Entendeu? Então, isso é muito importante a gente ter essa noção de referência anatômica, de posição anatômica. Perfeito. Uma questão aqui também importante. Que tipo de dor, quais os tipos de dor podem surgir após uma lesão de plexo braquial ou mesmo após a cirurgia de neurotização?
Fala um pouquinho para a gente sobre isso. D'Angelo, essa é a parte, na verdade, mais complicada que tem, eu acho, na fisioterapia. E, ao mesmo tempo, a parte bonita da nossa avaliação. Porque, imagina só, olha a figura que eu coloquei. Quantas estruturas ali sofreram uma lesão mesmo? Então, assim, só por ter uma lesão, a gente já pensa o quê? Numa nocepção, né? Teve uma lesão tecidual, teve o estímulo noceptivo. Nós sabemos hoje em dia que a dor é uma saída cerebral, na verdade é um output, né? Mas que precisamos ter uma entrada de informações sensoriais aí e que o nosso sistema nervoso como um todo ele vai trabalhar essa informação e gerar dor. Ok, isso a gente já está sabendo muito por aí. Então, D'Angelo, nesses pacientes você pode ter, vamos lá, a dor noceptiva, por lesão tecidual mesmo. Você pode ter dor neuropática, porque você vai ter uma lesão direta. Lembrando da definição do que é uma dor neuropática. É uma dor causada por lesão ou doença do sistema nervoso periférico. Ponto. Essa é a definição mais clássica que tem de dor neuropática. Então, ele pode ter dormência, choque, formigamento, enfim. Tudo que a gente se conhece, sensação de mudança de temperatura. Ele pode ter tudo isso junto. Ele pode ter dores separadas, a só noceptiva, só neuropática. E sabemos que, conforme esse paciente vai cronificando, aí, D'Angelo, podem vir todos os componentes nociplásticos de uma história também. Né? Quando eu trabalhava lá no Deolindo, era mais complicado porque é um serviço do SUS, né? Então, assim, os pacientes vinham para a gente, D'Angelo, com 1 ano de lesão, com 1 ano e meio de lesão. Então, às vezes ele vinha com 1 ano de lesão e mais 1 ano de cirurgia. Ou seja, 2 anos da lesão dele. Né? Então, foi muito complicado no começo. O projeto inicial era melhorar a parte motora desses pacientes. Mas a gente começou a ver que, pessoal, a parte motora não está andando muito. Mas começamos a entender, D'Angelo, a perceber que o comportamento doloroso melhorava mais. Então, o projeto começou a ser mudado um pouco. Então, nós vimos os 3 tipos de dor lá, D'Angelo. O noceptivo, mas num grau muito pequeno, porque já eram pacientes muito crônicos. A dor neuropática, a dor nociplástica e, na maioria das vezes, D'Angelo, uma dor mista, neuropática e nociplástica juntos. E aí era muito complicado. Porque, primeiro, como avaliar esse paciente? Né? Nós usamos escalas de dor, né? Por exemplo, a DN4, né? Que é a do Lerner-Hopatic 4, a LANS, enfim, tem várias escalas de dor que a gente pode utilizar. E a gente tentava, na época, a gente não pensava muito na dor nociplástica, mas tentávamos entender um pouco dessa dor. Mas hoje a gente já sabe que existem escalas. Né? Hoje o pessoal lá do Deolindo já criou protocolo de atendimento, junto com o pessoal do Nordeste. Então tá avançando muito isso. Mas essas 2 dores, elas que a gente mais encontrava, D'Angelo, a neuropática e a nociplástica, provavelmente pelo tempo de lesão desses pacientes, entendeu? É lamentável, porque com a continuação da desnervação e principalmente com a ausência do movimento, você vai tendo, com o passar do tempo, passar dos meses, claro, fibrose muscular, o músculo ele passa a ser substituído por tecido cicatricial, por gordura, enfim. É realmente lamentável, né? E aí, obviamente, isso gera um transtorno enorme de afastamento do trabalho, provavelmente, mudança de função e às vezes até aposentadoria. Isso onera muito o sistema, né? É uma pena. Mas olha só, vamos lá, vamos tentar organizar isso aqui. Você falou aí que surgiram diversas perguntas. Eu tenho um caso, então, que eu tenho todo tipo de dor, que não é incomum, Tá? O que a gente tem buscado é uma predominância, né? Mas faço como, Gustavo? Eu encontrei os 3. E aí, como é que eu procedo? Normalmente, D'Angelo, eu penso da seguinte maneira. Vou falar com o meu trabalho hoje.
eu tento entender como é esse paciente como um todo. Quando você abriu a live, você já começou a falar um pouco das lesões traumáticas. Eu falei que você tocou num assunto muito importante, que é a ideia do contexto do paciente, né? Então, a gente sabe hoje que, se formos avaliar o paciente por um modelo, né, biopsicossocial, nós sabemos que várias dimensões vão influenciar nessa dor. Então, imagina só comigo. Você tem um paciente de 28 anos que trabalha de motoboy e tem que sustentar a família dele. E aí ele cai de moto. E ele trabalha numa empresa que ele não tem carteira assinada. Ele é autônomo. Beleza. Como é que fica a cabeça dele para voltar a trabalhar, para poder sustentar a família? Então, assim, a gente sabe que todo esse contexto social, psicológico da dor, né, vai influenciar na dor dele. Então, na fisioterapia, a gente passa essas avaliações, essas escalas, e qual delas pode ter um predomínio. Se eu tenho um paciente com predomínio da dor neuropática, eu já vou numa abordagem, D'Angelo, um pouco mais, vou chamar assim, uma abordagem mais física, de tentar fazer exercícios outros com ele, porque nós sabemos que a dor neuropática, o que de melhor tem na literatura, é atividade física, exercício. Atividade física não, desculpa, é exercício, né? Então, nem que seja uma bicicleta ergométrica. Botar um paciente com uma lesão de plexo, uma bicicleta ergométrica, pode ajudar no manejo da dor dele. Claro que pode. Porque você está trabalhando o quê? Um controle top-down. Claro que está. Não sou obrigado a mexer no ombro dele, na mão dele. Claro que posso fazer também. Mas eu tenho que tentar cercar esse paciente aí de outras possibilidades que possam controlar. Lembrando, uma atividade física, um exercício físico, vai atuar também na dor nociplástica, na dor crônica, que é aí o padrão ouro para isso, né? Então, pelas escalas, D'Angelo, eu vejo qual que predomina e tento atuar mais nela. Se eu tenho um paciente com um quadro muito clássico de dor persistente, de sensibilização central e pouco de dor neuropática, por exemplo, eu tenho que também tentar entender se ele tem acompanhamento de outros profissionais de saúde, que muitas vezes nós esquecemos de perguntar. Né? Um paciente como esses aí, eles precisam de acompanhamento, às vezes, de um terapeuta, de um psiquiatra, com medicação, às vezes, para ajudar no controle da dor, ou um médico que trabalhe mesmo com manejo de dor crônica. Né? Então, a gente não pode deixar de pensar nisso. Mas eu vou muito nisso, D'Angelo. Eu vejo qual que predomina e, em cima do que predomina, eu tento buscar o que tem de melhor na literatura para ele, que também seja de acordo com ele, todo aquele tripé, né, da PBE. Eu acho que esse é um caminho, que é o que eu faço com outros pacientes, saindo um pouco do assunto, um paciente com tontura e cefaleia, por exemplo. Qual que predomina? E aí eu vou para um ou para outro para tentar, às vezes, ajudar. Às vezes um paciente, D'Angelo, com uma dor crônica, dor persistente, ele tem uma irradiação para o membro superior que pode mimetizar uma dor neuropática que não é uma dor neuropática às vezes, entendeu? Então, esses detalhezinhos às vezes podem atrapalhar a gente. Mas eu vou mais ou menos por esse caminho. Perfeito. Isso é importante a beça, Gustavo. Eu diria que essa questão de você determinar o caminho, determinar por onde você vai começar, isso dá uma live inteira, tá? E eu costumo dizer que é uma arte. É uma arte o fisioterapeuta ele conseguir com maestria, ele conseguir efetivamente determinar o caminho, traçar o caminho dele, né? Isso você colocou, claro, em conjunto em harmonia com as metas que o paciente também determinou, com as queixas principais. Isso é fundamental. E principalmente manejar o tempo que a gente tem disponível com o paciente. Porque se a gente quiser ficar 3 horas com ele, dá para fazer muita coisa. Mas ele não vai ficar 3 horas conosco. Ele não vai fazer 3 horas de tratamento em casa. Provavelmente não vai fazer. Um dos fatores, inclusive, que tem um potencial grande de influenciar na própria adesão ao tratamento é justamente você escolher intervenções que motivem o paciente, você escolher intervenções
em conjunto com o paciente, você não determinar um tratamento demorado, tá? Um tratamento que muitas vezes não é factível de ser realizado pelo paciente. Isso tudo há de ser pensado, há de ser verificado, a gente determinar qual vai ser o primeiro passo. Isso é uma arte. Isso é uma arte. Eu tenho certeza que as ferramentas, em geral, diversas ferramentas, elas ajudam a trazer uma melhor escolha, até para fornecer mais informações para o paciente, para que ele consiga, com essas informações, ter uma decisão, tomar uma decisão compartilhada conosco. Não está me ouvindo? Será que foi o meu aqui? Está me ouvindo, Gustavo? Oi, D'Angelo, deu uma travada boa aí. Agora Voltou um voltou. pouquinho. Voltou. A questão como é que a gente dá o primeiro passo, né? Isso é uma arte. É uma arte realmente. Isso dava uma live inteira. Olha, tem uma pergunta aqui de um xará teu, Gustavo. Ele está parabenizando pela live e está perguntando o seguinte. Tá me ouvindo, Gustavo? Tá me ouvindo? Você está travado aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Será que é só o Gustavo lá que está travado? Tô ouvindo. Tá travando Voltou aqui. Mas tá perguntando. Vamos lá. Com imediata a fisioterapia deve ser iniciada, né? Isso. O que eu não posso fazer? Porque em cirurgia, em geral, muitas vezes é mais importante você saber, principalmente em cirurgias de média e alta complexidade, muitas vezes é mais importante você saber o que não deve fazer do que efetivamente o que você pode fazer. Tá? Então é uma pergunta muito inteligente aí. Obrigado, Gustavo, pela pergunta. D'Angelo, assim, nesses pacientes, o ideal, eu acho que na maioria dos pacientes de cirurgia, né? Vamos pensar na fisioterapia no pós-operatório geral. Quanto antes puder ser atendido, é melhor. É claro que, de acordo com a fase pós-operatória, você vai ter limitações. Mas, por exemplo, eu trabalho muito, D'Angelo, com base no PNF, né? Então, no início, no pós-operatório imediato, no D1 do pós-operatório, a gente já pode trabalhar com esse paciente, não obrigatoriamente ali na região onde foi feita a cirurgia, mas eu posso trabalhar com esse paciente outras regiões, né, que tenham a ver, regiões adjacentes que possam ter a ver com o foco da cirurgia. Então, uma pergunta é, qual o foco da cirurgia? Porque existem vários tipos de cirurgia. Então, um exemplo. Você tem uma cirurgia que é muito famosa, que é chamada Oberlin, né, de um autor francês. Normalmente, D'Angelo, eles pegam um fascículo do nervo ulnar e ligam no músculo cutâneo, por exemplo. Então, para quê? Aí vem toda a ideia da anatomia de novo, né? Se eu estou religando o nervo no músculo cutâneo, o que o músculo cutâneo faz? Ele nega regiões ali que vão ter a ver com o objetivo da cirurgia. Existe a cirurgia para pegar fascículos do nervo acessório e religar no músculo cutâneo. Você pode pegar o nervo frênico e religar no músculo cutâneo, por exemplo. Então, depende um pouco da cirurgia, né? O que eu vou fazer com ele. Mas de início... Eu posso colocar tensão, Gustavo? Desculpa. Posso colocar tensão no nervo? Então eu teria... De jeito nenhum. Eu teria algumas posições... Então eu teria algumas posições limitadas baseada no nervo que foi lesionado, no enxerto que foi colocado, né? Exato. Então, assim, aí tem que lembrar de novo da anatomia. E para quem já trabalhou com testes neurais, neurodinâmicos, entender, né? Então, se fez a cirurgia de Oberlin, que é uma cirurgia mais nessa região, onde pega a parte do ulnar e religa no músculo cutâneo, essa região tem que ficar protegida, né? Então, isso é muito importante por um tempo. E o ideal, D'Angelo, nesse período, é sempre estar em conversa com o cirurgião. Olha, daqui a quanto tempo eu posso abduzir um pouco o braço, ou posso flexionar, ou seja, daqui a quanto tempo eu posso estirar um pouco aquele tecido.
Antes disso, D'Angelo, eu posso fazer vários outros trabalhos funcionais com esse paciente. A gente esquece que o paciente não é só um ombro, não é só um cotovelo. Então, o paciente está naquela postura de protetora de dor ali, ele pode ficar com dor na lombar, com dor na torácica, com dor na cervical, e você pode trabalhar nessas outras regiões. Né? Como eu falei, eu trabalho muito no PNF, quando a gente já pode criar, promover uma contração isométrica na região da cirurgia, a gente utiliza irradiação. Então, eu pego partes fortes do corpo para irradiar para essa região mais fraca. Então, várias possibilidades a gente pode fazer. Mas, respondendo a pergunta no resumo, é começar o mais rápido possível a fisioterapia, e o que não pode ser feito é gerar tensão no local da cirurgia, de maneira alguma. Perfeito. Ó, já estão saindo outras perguntas aqui. Lely Maia, obrigado, Lely, pela pergunta. Qual o prognóstico para a recuperação motora dos músculos reinervados? Já estava nas minhas anotações aqui para te fazer. Qual o prognóstico? Vamos lá. Quando a gente pensa em prognóstico, D'Angelo, a gente tem que pensar em alguns fatores. Primeiro, tempo de lesão. Esse é o principal. Se o paciente cai de moto agora, são 8h47 da noite, ele vai para o hospital, já é encaminhado para a cirurgia, o prognóstico é muito bom de ter uma reinervação. Vamos pensar aqui, vamos colocar como se todos os exemplos fossem uma neurotimese, tá? Teve laceração total. Então, o paciente que foi agora para a cirurgia tem um prognóstico muito bom. Agora, o paciente que caiu hoje, ele mora numa região serrana que não tem apoio de nada. E aí, o que é muito comum, D'Angelo, além da lesão do plexo, ele vem com uma fratura no ombro. O que você acha que vão focar primeiro? Na fratura. Esse é o problema. Então, eles fazem a cirurgia da fratura, aí você tem toda a recuperação da fratura desse paciente, num local que não tem serviço bom de quase nada de saúde, e depois do tempo de consolidação e de, teoricamente, melhora pela fratura, ele não fica bom. E aí vão ver. Ah, você teve uma lesão do plexo também, então vamos ver agora, depois de 8 meses. Aí sim, tentam fazer a neurólise, tentam enxerto, tentam a neurotização. Né? Então, o tempo de lesão é de extrema importância. Segundo, muito importante, o paciente, como eu falei agora, como que ele está encarando essa cirurgia. O que essa lesão representa para ele num contexto biopsicossocial. Então, a gente tem que pensar em várias variáveis, D'Angelo, não é somente ver a cirurgia pronto, não. Quem é esse paciente, o que acontece na vida dele, o que mudou na vida dele, mas num cenário excelente de cirurgia, de lesão agora e cirurgia imediata, o prognóstico é muito, muito bom. Tá? A gente viu pacientes na época lá, que vieram para a gente com um tempo muito curto entre lesão e cirurgia, ficaram quase 100% com a funcionalidade boa. Funcionalidade que eu digo, geral mesmo. Mobilidade, sim, força, voltaram a dirigir, voltaram a praticar atividade, melhoraram atividade e participação deles. Então, tem que ser o quanto antes. Perfeito. Aí, Lely, sua pergunta é respondida. Atualmente a gente fala mesmo de horas. Se pudesse colocar um número mágico aqui, eu colocaria algo como em até 6 horas, se essa cirurgia pudesse ser realizada, né, seja com enxerto ou não, que habitualmente se tiver um espaço aí de 2,5, 3 centímetros, possivelmente vai precisar de um enxerto, então aumenta um pouco mais aí a complexidade, mas em geral, em algumas horas, realmente o prognóstico é muito melhor comparado a esses casos que você citou, que lamentavelmente muitas vezes acontecem, né, já uma progressão muito grande e já não tem uma perspectiva tão grande de recuperação. Só complementando, Gustavo, a questão anterior, que a gente falou de tensão neural, quando eu posso começar a liberar esse movimento, a permitir alguma tensão, tem algum número aproximado, pelo menos, para que eu possa liberar esse paciente a realizar aquele movimento que tensiona o nervo? A gente
via na época, e isso ainda permanece um pouco hoje, mas a ideia de, vamos pensar em duas fases, o começar a mobilizar com a possibilidade de realizar o movimento como um todo. Começar a abduzir um pouco, D'Angelo, a gente vê hoje em dia que em mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, você já pode começar a abrir um pouco, a estirar um pouco aquela região, tá? E, no geral, se for permitido, mais ou menos uns 3 a 4 meses a gente já conseguia mexer com o membro como um todo. O que atrapalhava muita gente era o quê? Imagina o paciente crônico como é que chegava para a gente. Com muita restrição articular e capsular. Então, nós tentávamos mobilizar passivamente e não conseguíamos mobilizar por restrição tecidual adjacente. Isso era muito complicado. Mas em pacientes que eram poucos, quase raros, que chegavam no pós-operatório imediato, era mais ou menos isso, D'Angelo. Com 1 mês e meio, em média, a gente já conseguia trabalhar ali mais ou menos em 45 graus e mais ou menos até 3 meses a gente já conseguia chegar numa amplitude maior, uma média, claro, né? Perfeito. Eu vou muito, Gustavo, numa linha de, claro, não pode ter a hipótese de você trazer um medo para o paciente de realizar movimento, trazer uma cinesiofobia. Há de ter muito cuidado com isso, tá? Mas eu habitualmente, no meu raciocínio, na minha linha, para determinar o que deve se fazer, o que tem que se fazer com mais cuidado, muitas vezes não é exatamente o que não pode, mas o que se tem que fazer com mais cuidado naquele momento. Eu acho muito válido um raciocínio inicial de você pensar em um deslizamento neural primeiro, Claro. para mais adiante pensar de um tensionamento, como Isso. habitualmente a gente vê mesmo nas técnicas neurais, né, nas intervenções, seja pensando em Butler, seja em Shacklock, né, pensar num deslizamento depois de um tensionamento. Isso pode ajudar a nortear o nosso raciocínio. Deixa eu te mostrar, vou mostrar uma situação aqui então, que você falou exatamente o que a gente fazia lá, e nós nem combinamos isso aqui, mas nós começávamos, D'Angelo, na ideia de deslizamento, pessoal, que o D'Angelo falou, é isso aqui, ó. Imagina, vou fazer assim para ficar mais claro. Imagina que aqui é um ponto do nervo e aqui é outro, tá? No deslizamento, a gente não pode ter variação de tamanho do nervo. Então, para onde um ponto desliza, o outro ponto tem que acompanhar. Então, nesse caso, a gente fazia assim, D'Angelo. A cabeça inclinava para a direita, o ombro acompanhava, subindo. Então, vejam que a distância se manteve. E para voltar, você faz uma depressão escapular e volta a cabeça para o zero, para o neutro. Então, inclina a cabeça para um lado e superioriza a escápula. Então, eu ficava nessa brincadeira. Isso aqui é um deslizamento neural, pessoal. Tá? Os dois pontos do nervo, eles vão para a mesma direção, tá bom? Agora, num avanço, aí sim, um ponto, quando já podia ser feito isso, um ponto fica estático e o outro afasta. Isso é uma tensão neural. É exatamente isso que o D'Angelo está falando. E aí o que é legal, D'Angelo, eu não sou obrigado a mexer na cabeça do paciente. Se eu pego um ombro, toco no ombro dele e vou afastar, ele pode ficar com medo. Então eu não sou obrigado a gerar uma tensão por esse ponto do nervo. Eu posso ir pelo um outro ponto. Então mantém o ombro protegido e ele fica somente mexendo a parte proximal. Então é super válido. E você falou exatamente o que a gente fazia. Começava no deslizamento e depois ia para o tensionamento, não tenha dúvida. Perfeito. Isso como autotratamento, principalmente se você, no teu raciocínio, considerar válido que o paciente realize, ao invés de uma longa sessão, vamos dizer assim, que ele realize por muitas vezes, 4, 5, 6 vezes ao dia, algo curto, factível, obviamente, né, mediante acordo com o paciente. Mas é que muitas vezes é válido realizar muitas vezes ao dia. Muitos movimentos funcionais mesmo podem ser ensinados ao paciente como autotratamento. Para mim, autotratamento, 100% dos pacientes precisam de autotratamento. Isso é inegável. A ciência já nos apoia de forma bem robusta em relação a isso, né?
Tem mais uma pergunta aqui, ó, Gustavo. Pode falar. Você quer colocar mais alguma coisa? Pode falar, à vontade. Só dar uma ideia. É sempre interessante a gente comparar os níveis sociais dos pacientes que a gente atende, né? Esse paciente que eu atendi no Deolindo, Dani, imagina só. O indivíduo acordava 3 horas da manhã, 2h30 da manhã, para pegar um ônibus, nem sei te dizer aonde, do estado do Rio de Janeiro. Esse ônibus passava em várias cidadezinhas, ônibus de prefeitura, né? Passava em várias cidades para trazer os pacientes todos aqui para o Deolindo. Aí o cara acordava 2h30 para ser atendido às 8h30 da manhã, de 8h30 às 9h15. Só que ele tinha que ficar o dia inteiro aqui, porque o ônibus só saía às 5 da tarde para voltar para a cidade dele. Então, esse tipo de paciente, nós tentávamos ao máximo estimular ele ali, porque para ele ir para lá era um evento e, obviamente, também passar os deveres de casa. Os pacientes que nós atendemos, que eu atendo para cá, que tenha mais facilidade, o tempo de atendimento no início ele é um pouquinho mais curto em termos de abordagens no local ali, né? Então, muitos pacientes de pós-operatório cursam, às vezes, com cefaleia tensional cervicogênica, com bloqueio na cervical. Então, tem outras situações adjacentes aí que podem atrapalhar nessa recuperação. Então, e muito dever de casa, não tenha dúvida. Perfeito. Ó, o Diego Malafaia, de certa forma a gente já tocou um pouquinho nisso, mas ele está falando aqui, vai precisar ser a última, Gustavo. Eu não sei, eu acho que nem vai dar tempo de ser. Estou olhando aqui, quase 58 minutos. Eu acho que a gente vai ter que ficar por aqui. Tem várias perguntas ainda aqui, rapaz. Que pena. Dava para a gente bater papo mais longo aí. Quase que eu perco, inclusive, aqui a linha aqui. O horário. Com certeza. Passou rápido. Gustavo. Pois é, passa rápido. Passa rápido. Quando o papo é bom, passa rápido. Bom, para dizer para todos, agradecer muito a presença de todos. Eu já vou passar a palavra para você, Gustavo, a dizer para os colegas que esse vídeo vai ficar gravado no Instagram. Quinta-feira, inclusive, tem uma nova live. Eu vou divulgar amanhã o tema específico. A próxima live é com um tremendo cirurgião ortopédico, colega de trabalho, inclusive, do INTO. Vocês não podem perder, vai ser excepcional. Fique ligado. Compartilhem, então é um desafio mesmo, compartilhem essa live aqui com os colegas, escrevam quando houver a publicação que vocês entenderam, mandem dúvidas, sugestões. E, Gustavo, agradecer muito, mais uma vez, a tua presença aqui, você ter tirado o seu tempo precioso, assim como os colegas também tiraram tempo, mas você também com cuidados importantes aí a ter em casa, você ter ficado aqui conosco esse tempo, viu? Muito obrigado. Deixo a palavra contigo aí para você finalizar. D'Angelo, obrigado. Nossa, foi muito bom. Eu acho que de todas as lives que eu já participei, essa foi a que mais passou rápido, não tenho nem dúvida. Obrigado pelo espaço. Boa. O assunto é maravilhoso, eu gosto muito de falar sobre essa parte neural e é muito pouco falado, a gente acaba se perdendo um pouco quando se depara com um paciente desse, né? Então, obrigado pela oportunidade e quando precisar, maravilha. E parabéns pelo seu trabalho por divulgar tantas coisas boas aí para a fisioterapia. Obrigado. Tamo junto, Gustavo. Fica com Deus, saúde. Obrigado a todos, viu? Grandes amigos apareceram aí. Obrigado pelo prestígio aí. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.